Olá, sou Igor Paim, professor e doutor em educação, e estou aqui para conversar com vocês sobre mais um método ativo, ou seja, mais um método em Active Learning, aprendizagem ativa. Esse método é voltado para discussão, debate acerca de um tema ou problema. No mundo todo, ele é reconhecido por dois nomes, Learning Café ou Word Café, sendo esse segundo termo, Word Café, mais conhecido, mais popularizado. Foi desenvolvido por Juanita Brown e David Isaacs e ele se volta, portanto, para a investigação de um tema ou um problema a partir da segmentação desse grande tema em problemas menores. Vou dar um exemplo. Digamos que eu queira, juntamente com os meus alunos, discutir o tema Educação para o século XXI. Certo? Um tema guarda-chuva, porque nele se inserem vários outros subtemas a ele conectados direto ou indiretamente. Então, por exemplo, digamos que eu tenho 25 pessoas numa sala, uma sala com um bom número, e dividamos essas 25 pessoas em 5 grupos de 5 pessoas. No caso, cada um desses grupos terá um membro chamado de secretário, e os demais apenas membros. E a ideia é eu pegar o tema Educação para o século XXI e fragmentá-lo, segmentá-lo em diferentes perspectivas ou frentes de abordagens. Por exemplo, no grupo 1 ou grupo A, as pessoas vão discutir sobre o tema metodologias de ensino inovadoras, metodologias de aprendizagem, metodologias ativas. Então elas estarão dedicadas a investigar, a aprimorar, a abordar essa temática da melhor forma que eles conseguirem, né? Esse grupo A. O grupo B vai discutir sobre tecnologias digitais utilizadas na educação, né? Nos tempos odiernos, as tecnologias digitais estão amplamente disseminadas, então eles vão investigar o que são tecnologias digitais, o que são as TICs, como elas podem ser utilizadas, quais as que eles conhecem, etc. No grupo C, você poderia colocar perfil do estudante contemporâneo. Quais são as características, habilidades, interesses, preferências, ritmos, estilos de aprendizagem e necessidades educacionais desses estudantes do século XXI, dessa geração Y, Z, Alfa, né? Como é que eles aprendem? Será que eles têm perfis distintos, diferentes de uma meninada de 20, 30 anos atrás? Então, investigar esse tema, perfil do estudante contemporâneo. No grupo D, poderíamos investigar qual é uma questão relativa ao currículo, né? Como é que deve ser o currículo escolar do século XXI? Ele deve estar focado em apenas instruir as pessoas, né? Ou seja, focado nos conhecimentos, ou ele deve estar focado em outros aspectos maiores que esse, como o desenvolvimento de habilidades, competências. Até recomendo assistir a aula sobre habilidades necessárias para o século XXI, né? E aí a gente fala lá sobre os 6 Cs: criticidade, criatividade, comunicabilidade, colaboratividade, cidadania e caráter, né? Então, por exemplo, o grupo D poderia estar investigando essa temática. O grupo E poderia investigar quais as melhores formas de avaliar um estudante. Estamos muito acostumados com as avaliações sumativas, ou seja, as avaliações baseadas em notas, mas existem apenas essas? Ou existiriam também avaliação diagnóstica, avaliação formativa, que vai prospectar aspectos comportamentais, de motivação, aspectos atitudinais do estudante, ou que em alguns países eles chamam de Outcomes Assessment, quer dizer, avaliações por resultados de aprendizagem, o que é que o aluno produziu como um produto original, em primeira mão, autêntico, para além da avaliação somativa, né, como é esperado. Então, assim, você teria aí um grande tema dividido em 5 grandes temas. Por exemplo, poderia pegar o tema biomas brasileiros e cada um ser Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, enfim. E você vai dividindo os temas. Então é importante que eu tenha um grande tema guarda-chuva e aspectos a esses temas correlacionados. Beleza. Mas o método ele não significa simplesmente fragmentar um grande tema em partes menores e deixar as pessoas discutindo de maneira isolada. Não. Se lembra que eu falei que existia um secretário em cada grupo. Por quê?
Porque a ideia é permitir que as pessoas discutam durante um determinado período, 15 minutos, 20 minutos, e após esse período, o professor, o mediador, aciona uma sirene ou então sinaliza para as pessoas que cada grupo, as pessoas que não são os secretários, que são os viajantes ou simplesmente membros, se deslocarão para o grupo vizinho. Por exemplo, depois de 20 minutos, 15 minutos discutindo, do grupo A, 4 pessoas dos 5, né, porque o secretário fica sentado a essa mesa sempre, 4 pessoas dos 5 se deslocam para o grupo B. Do grupo B, 4 se deslocam para o grupo C, exceto o secretário, claro. Do grupo C, 4 se deslocam para o D, do D, 4 para o E e do E, 4 para o A. Ou seja, as pessoas circulam, né, no sentido horário, anti-horário, como preferir, mas a necessidade é que todas as pessoas passem a discutir um determinado tempo, normalmente é um tempo equitativo de 15 minutos, e que todos passem por todas as temáticas. Só para quando as pessoas voltarem aos seus grupos de origem. Então, a ideia do Learning Café aparentemente é simples. Eu pego um grande tema, fragmento em grupos de trabalho, permito que as pessoas discutam em uma fração de tempo respectiva e que elas viajem ao longo desses grupos. O papel do secretário, por que ele não se desloca? Porque o secretário sempre vai informar, vai instruir as pessoas que estão chegando de um outro grupo, o que é que já foi feito, o que é que já foi discutido, o que é que foi avançado ao longo das discussões. Então, o secretário ele cria a situação, o aspecto situacional das pessoas para que elas compreendam exatamente o que é que foi discutido antes, né, de maneira pregressa. E a técnica para quando todo mundo circula. Observe que essa técnica ela tem 7 princípios que são fundamentais de serem observados. O primeiro princípio é a definição de um contexto, de um problema, de um objetivo, de uma temática que merece a nossa atenção, merece a nossa investigação. Como eu dei o exemplo, educação para o século XXI é um tema bastante relevante para quem estuda, quem pensa a educação para além do senso comum, né? Então a primeira coisa é definir esse contexto. Segunda coisa é criar um ambiente de acolhimento, um ambiente de fluência, de abertura, permitir que as pessoas estejam confortáveis, à vontade para se expressarem de uma maneira bem ampla, bem livre e não estejam restritas ou pressionadas. Tá? Então, criar esse ambiente de acolhimento. Depois você pode também criar perguntas exploratórias que tenham conexão com o propósito, com o sentido que está sendo investigado em questão. Então, por exemplo, eu costumo associar o Learning Café com outras técnicas menores, mais simples, como brainstorming, brainwriting, poderíamos também colocar os porquês sucessivos, ou então os 5Ws, 2Hs. 5Ws, 2Hs é uma técnica muito simples que você faz 7 perguntas: what, where, why, who, when, how much. O que é aquele fenômeno, por exemplo, metodologias ativas, no grupo A. O que são metodologias ativas, né? E quais os tipos, né? What, o que, quais os tipos. Por que elas devem ser empregadas, quando elas devem ser empregadas, quem está envolvido com a utilização dessas metodologias, onde poderia utilizá-las, como poderia operá-las e how much, qual o custo, né? Ou seja, o que vai me custar, sei lá, treinamento, esforço pessoal, desenvolvimento da autonomia para pesquisar mais sobre essas metodologias enquanto professor e poder utilizar em sala de aula. Ou seja, você está vendo que esses grupos de discussão, eles estão discutindo, mas de uma maneira lúcida, orientada, engajada. Então é importante que você, como mediador, professor mediador, apresente algumas técnicas, microtécnicas, que podem ajudar, podem assessorar esse processo de discussão. Então você vai fomentar isso aí. E o mediador também vai participar fazendo conexão de perspectivas diferentes. É outro princípio que é importante. À medida que os alunos, né, os participantes do Learning Café, o World Café, estão discutindo, você vai passando pelas mesas e vai estimulando a
ao trabalho de conexão relativos às propostas que eles estão apresentando. Se eles estivessem discutindo sobre as tecnologias educacionais, então, tecnologias digitais aplicáveis à educação, o professor poderia ver certo, e como é que essa tecnologia se conecta às metodologias? Seria um binômio metodologia-tecnologia para otimizar ao máximo da aprendizagem? Essas tecnologias digitais se associam às tecnologias analógicas, então o professor ele vai estimulando os alunos, os participantes da técnica a perceberem que existem conexões. Esse professor também deve aplicar outro princípio do Learning Café, que é ouvir os padrões, os insights que as pessoas vão apresentar. Então vão surgir ideias originais, e em cima dessas ideias o professor pode destacar, estimular, olha, fulano aqui, o Jonas, ele trouxe uma ideia interessante, observem isso aqui e tal. Então você vai estimular esse debate, vai perceber que vão existir padrões de respostas, talvez assim algumas pessoas ainda com uma visão mais tecnicista, alguns que têm uma visão mais de escola nova, outros têm uma educação mais emancipatória, outros uma visão mais tradicional, enfim, você vai percebendo os padrões das discussões. E ao final, o último princípio que ele se relaciona também com o fechamento dos trabalhos é o compartilhamento das descobertas coletivas. Ou seja, o Learning Café, o Word Café, termina quando todos passam por todos os grupos e retornam ao seu grupo original. Eu sempre peço para que, ao longo desse movimento das pessoas que os viajantes vão construindo, que eles procurem registrar suas ideias em uma cartolina. O ideal é a gente fazer isso, colocar o grupo de trabalho com uma cartolina por grupo, se houver condições de disponibilidade no momento, mas eu sempre gosto de usar uma cartolina em que as pessoas vão registrando suas ideias na forma de mapas conceituais. É outra técnica que é possível associar, ou mapas mentais. E eu apresento meus alunos que existem 4 tipos principais, mas existem outros, de mapas conceituais. Um mapa entrada e saída, teia de aranha, fluxograma, hierárquico. Mas por que é importante apresentar aquelas ideias na forma de mapa conceitual? Porque ao final do trabalho, né, a equipe originária, a equipe que startou, que iniciou, né, elas vão apresentar aquela cartolina com a síntese das ideias de todas as pessoas que passaram por aquele grupo, tá? O secretário ele tem um papel importante para ser esse grande relator, esse sintetizador, porque ele conversou com todas as pessoas, né, que passaram por aquele grupo, e apresentar aquilo de uma maneira didática, de uma maneira fluente, de uma maneira fácil, né, de se perceber. Por isso que o mapa de conceito é uma forma que eu uso particularmente e peço para que meus alunos utilizem para apresentar a síntese das ideias e compartilhar todas as ideias que ali foram propostas, sedimentadas, discutidas, enfim. Acredito que o Learning Café pode agregar muito valor a muitas disciplinas diferentes, principalmente disciplinas da área de humanas, mas não somente isso, como eu citei o exemplo dos biomas brasileiros, né, que eu utilizo como professor de biologia, poderia pegar o tema poluição e fragmentar, né, em perspectivas diferentes, poluição da água, do solo, do ar, mineração, etc. Enfim, é você, professor, com a sua expertise, que vai perceber os limites, possibilidades, oportunidades de empregar essa técnica tão conhecida, tão reconhecida em todo o mundo, tá bom? E eu deixo meu abraço e o convite para experimentar o Learning Café ou Word Café.